Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Chagas e eu sou o representante de Discover the Palm Beaches aqui no Brasil. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho a respeito desse destino Flórida. The Palm Beaches é um condado que conta com 75 quilômetros de costa. Ele é localizado 30 minutos ao topo de Fort Lauderdale, 50 minutos de Miami e cerca de 2 horas e meia de Orlando. Ele é composto por 39 cidades, sendo algumas delas bem conhecidas já do passageiro brasileiro, como por exemplo Boca Raton e West Palm Beach. Palm Beach é também um dos condados renomados dos Estados Unidos e provavelmente a capital do golfe do país. Nós temos mais de 160 campos de golfe na região, mais de 25 distritos de compra, algo que sempre atrai o passageiro brasileiro. E como um bom destino Flórida, nós temos toda a diversidade, todas as opções de gastronomia, vida noturna e opções culturais. O condado é inclusive reconhecido como a capital cultural da Flórida. Palm Beach é o lugar ideal para o seu passageiro ficar ou até mesmo passar uma viagem que ele esteja fazendo entre Miami, Orlando ou até para Fort Lauderdale. É um condado que dispõe de toda a rede hoteleira. São mais de 200 propriedades com mais de 16 mil quartos, que vão desde as linhas Budget 3 estrelas que vocês já estão habituados a vender, até aqueles hotéis mais luxuosos, aquelas propriedades imponentes, como por exemplo nós temos o The Breakers e nós temos o Boca Raton Resort, hotéis renomados, de bandeira virtuoso e que são reconhecidos mundialmente por sua qualidade de serviços e seu luxo. Mas falando um pouquinho melhor a respeito das belas propriedades e do porquê Palm Beaches é a capital cultural da Flórida, eu gostaria de citar um nome em especial, Harry Flagler. Ele foi um grande empresário americano que veio ao estado da Flórida em meados de 1890. Ele era sócio da família Rockefeller em Nova York e veio trabalhar com o desenvolvimento da linha férrea que passava pela região. Ele foi o responsável pela construção e inauguração dos principais resorts da região, o The Breakers. Harry Flagler também é homenageado em um dos principais museus da região, o Flagler Museum, uma imponente residência de 75 cômodos que foi construído por Harry Flagler em dedicatória à sua esposa, como um presente de casamento. Essa é uma das muitas opções culturais que o seu passageiro pode encontrar pela região, como os Jardins Japoneses de Morikami, localizado em Delray Beach, que detém uma história muito interessante. Eles foram, na realidade, doados por uma comunidade japonesa que lá residia, convidada a vir até o estado da Flórida para o desenvolvimento do plantio de abacaxi. Com o estouro da Segunda Guerra Mundial em meados da década de 40, eles foram convidados a se tornarem cidadãos americanos. E com isso, eles optaram por fazer essa doação em contrapartida e construir esses imponentes e belos jardins. Cerca de 25 exposições que trabalham com vários aspectos culturais japoneses e tem alguns dos principais festivais da região ao decorrer do ano. E não é só o aspecto cultural que você pode indicar para o seu passageiro quando ele vier até Palm Beaches. A gastronomia, a vida noturna também são muito fortes pela região. Um exemplo disso é a Clementi Street, localizada em West Palm Beach. Ela é um dos principais centros comerciais do condado. Ela detém cerca de 3 km de extensão, contando com diversas opções de lojas, restaurantes, bares e até baladas. Ela termina justamente em City Place, um dos principais pontos comerciais do condado. City Place é muito interessante por ser não só um centro aberto de compras, como também por receber alguns dos principais festivais que acontecem no condado ao decorrer do ano. Um exemplo disso é o Sunfest, festival que acontece no condado todos os meses de maio desde 1986. Esse grande festival, muito reconhecido no estado da Flórida, dispõe todos os anos de mais de 50 atrações musicais, artísticas e gastronômicas. É a oportunidade ideal para o seu passageiro poder curtir o que de fato é o estilo de vida americano. Está emmeado na cultura da comunidade, desfrutar da melhor comida, dos melhores shows e das melhores atrações artísticas. Mas como falar de um destino Flórida sem falar das compras, não é mesmo?
The Palm Beaches conta com diversos distritos de compras, mais de 25. Uma opção é a Worth Avenue, é um dos principais sítios de compras do condado de Palm Beach. Uma luxuosa e belíssima rua que conta com algumas das principais e mais sofisticadas lojas boutiques do condado. Outras opções de compras valiosas e que vocês devem sempre se lembrar e indicar para os seus passageiros são o Gardens Mall, em Palm Beach Gardens, com mais de 120 lojas e algumas das marcas mais procuradas pelo público brasileiro, e Palm Beach Outlets, com mais de 200 marcas, muitas delas renomadas mundialmente e aquelas que o seu passageiro com certeza ama e procura. Essas são algumas das opções que ele vai encontrar quando estiver no condado de Palm Beaches. Palm Beach dispõe de várias atrações naturais que com certeza você vai querer indicar para o seu passageiro. Passeios de airboat pelos Everglades, atrações no Lake Okeechobee, o segundo maior lago do país. Em Boca Raton, nós temos o Red Reef Park, um belíssimo parque que vai desde as atrações para um piquenique em família até um mergulho. Uma história que eu queria contar um pouquinho melhor. Em meados de 2011, passou um furacão pela região. Lá havia um recife natural que foi quase que completamente destruído. Os americanos então tomaram a decisão de reconstruí-lo e agora a vida marinha voltou. É uma opção muito interessante para que você indique que o seu passageiro vá com a sua família toda, faça locação, por exemplo, de um snorkel e desfrute de um belo mergulho pela região. Uma outra atração que não deve ser esquecida são os passeios de barco pela região. São diversos fornecedores que prestam esse tipo de serviço e são grandes oportunidades do seu passageiro ver a beleza natural e também as imponentes mansões que nós temos em West Palm Beach, Delray Beach, Boca Raton, entre outros. Além do mergulho que eu mencionei anteriormente, outras atividades ao ar livre são recomendáveis aos seus passageiros no condado de Palm Beaches, como a prática dos esportes equestres, como polo e hipismo. Muitos passageiros brasileiros gostam ou procuram sempre pela pesca quando vão a outros países. Por exemplo, os passageiros que vão pescar em alto mar, na costa do Golfo do México, e aqueles que vão até ao Mar do Caribe. Palm Beaches conta com diversas dessas atrações que vão desde a pesca em alto mar, como é feita no Golfo, a outras qualidades de pesca, como em água salobra, a junção da água salgada com a água doce. E para os passageiros que desejam ter uma verdadeira experiência americana, nós temos todos os anos no condado o Spring Training. Essa é uma oportunidade única do seu passageiro assistir aos jogos de algumas das principais equipes da MLB, a Liga Norte-Americana de Beisebol. E para aqueles passageiros com crianças, é sempre indicado o Lion Country Safari, o zoológico mais antigo do estado da Flórida. Uma experiência muito interessante para que as crianças tenham contato direto com vários dos animais que muitas vezes elas só sonham em ver. E quando for necessário, aquele extra, para que a bateria das crianças seja um pouquinho melhor consumida, nós temos sempre uma opção interessante, o Rapids Water Park. Este grande parque aquático é localizado em Riviera Beach. É uma opção acessível e divertida para a família toda. Bom, espero que tenham gostado e que agora conheçam um pouquinho melhor de tudo que The Palm Beaches tem a oferecer para o seu passageiro. Sempre que estiverem pensando em um destino novo, com opções culturais, gastronômicas, de diversão para toda a família e especialmente de compras e ótima hotelaria, The Palm Beaches é com certeza o destino que você vai querer oferecer. Muito obrigado!